Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta liturgia vespertina do 29º domingo do tempo comum. O que aparece na liturgia da palavra é a sequência do deslocamento que Jesus faz para chegar até Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Não se trata apenas de um caminho geográfico, mas é um caminho também espiritual, teológico, porque Jesus continua instruindo seus discípulos, interagindo com eles. Já ouvimos nesta caminhada de Jesus para Jerusalém o anúncio da paixão 2 vezes. Hoje é o 3º anúncio da paixão. No primeiro anúncio da paixão foi quando Pedro chamou Jesus à parte para fazê-lo desistir do caminho da cruz. A ressurreição passa pela cruz. Não podemos pular esta etapa. É preciso abraçar a cruz e transformá-la em instrumento de salvação. No segundo anúncio da paixão, nós deparamos com outra atitude dos discípulos parecida com a de Pedro, que queria desviar Jesus do caminho da cruz. Eles estavam perguntando: quem dentre eles seria o maior? E aí Jesus vai orientá-los. O maior é o que serve a todos. E nesse 3º anúncio da paixão, novamente, a postura dos discípulos que ainda não compreenderam a missão messiânica de Jesus. É um Messias diferente, é um rei diferente, que veio para servir e não para ser servido. A palavra de Jesus hoje, dizendo que os chefes das nações as tiranizam e oprimem, é após ele ter feito o anúncio da paixão e 2 dos discípulos pedir a ele um lugar especial quando ele estabelecer o seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Na verdade, eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles iriam participar, sim, do cálice, do martírio que Jesus enfrentou com a sua paixão e morte, porque todos os apóstolos, de fato, morreram martirizados. Mas sentar à direita ou à esquerda, Jesus disse, não competia a ele, mas ao Pai do céu definir. Porque, na verdade, na mentalidade dos discípulos, tanto de Pedro, que quis desviar Jesus do caminho da cruz, tanto daqueles que estavam perguntando quem seria o maior, afinal de contas, Jesus tinha repreendido a Pedro, depois que disse que sobre ele construiria a sua igreja, o repreendeu porque queria tirá-lo do caminho da cruz. Jesus se transfigurou, levando ao monte Tiago, João e Pedro. Então aí já ficou para os discípulos um pouco obscurecida a ideia de quem seria o que chefiaria a todos. E Jesus dá essa lição, conforme hoje ele apresenta esse ensinamento tão bonito. Nós não podemos ambicionar os cargos, as atribuições de liderança no desejo de usufruir das honras que tais cargos conferem. Mas, ao assumir os cargos de liderança, cada um deve saber que lhe foi dado um poder muito maior para servir muito mais. Os chefes das nações as tiranizam, entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior,
seja o servidor de todos. Nós estamos iniciando neste final de semana, em todas as comunidades e paróquias, esta caminhada para o sínodo do próximo ano, o sínodo dos bispos, que ocorrerá em Roma, que vai abordar a metodologia de evangelização exercida pela Igreja, para que seja uma metodologia sinodal. Sinodos, juntos no caminho, significa caminhar juntos, é a colegialidade. Não mais uma igreja que eleva o nome de uma pessoa ou outra num determinado cargo de coordenação ou liderança, mas uma atividade de liderança colegiada, para que todos possam ser ouvidos. É o desejo do Papa Francisco de fazer essa escuta no mundo inteiro. O que todos nós mais almejamos que a Igreja abrace na sua ação pastoral e evangelizadora. Para isso, o Papa Francisco põe diante de nossa reflexão 3 palavras: participação, comunhão e missão. Ao falar sobre a participação, o Papa recorda que nós estamos ainda em tempos de pandemia, que trouxe consequências de isolamento, de distanciamento, onde muitas pessoas se abdicaram da participação efetiva na vida da comunidade. Resgatar esta participação. Há um ditado popular que os que estão fora das 4 linhas do campo de futebol é que sabem fazer na sua mente as melhores jogadas, são os melhores técnicos, os melhores juízes, sem nunca entrar em campo. É preciso entrar em campo, é preciso vestir a camisa da participação. Uma igreja onde nós não estamos cobrando um dos outros as tarefas que deveriam fazer, mas uma igreja onde a gente procura discernir e descobrir qual tarefa me compete, como eu devo efetivamente participar na vida da comunidade eclesial. Pois a igreja é um corpo, e no corpo cada membro tem sua função, e dela não deve se abdicar. Além da participação, um outro passo que o sínodo vai nos conduzindo é a comunhão. Se nós não vivermos em comunhão, nós nem podemos nos denominar Igreja de Cristo. A própria palavra igreja significa assembleia, reunião, comunhão, onde todos sabem que devemos caminhar unidos, porque quando nós não temos espírito de comunhão eclesial, nós nos sentimos impotentes, inoperantes nas tarefas da evangelização que Cristo confiou à sua igreja. A comunhão que nos faz treinar no exercício do perdão, da compreensão, da acolhida uns dos outros, para saber que cada pessoa é importante para Cristo na vida de sua igreja. Portanto, cada pessoa também deve para cada um de nós ser importante, não apenas mais um, mas alguém que faz parte do corpo eclesial, que é a igreja, nesta sintonia, nesta unidade, nesta comunhão. Além da participação e da comunhão, nós somos chamados a lançar os nossos olhos no horizonte da realidade que nos cerca e nos colocar em missão. A tarefa missionária da igreja é essencial. Jesus disse: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Se nós não abraçarmos esse caráter missionário, nós não estaríamos cumprindo
o compromisso batismal que nos faz todos evangelizadores e evangelizadoras. O Concílio Vaticano II, ao falar sobre a missão da Igreja, no documento Lumen Gentium, diz: se a Igreja não for missionária, nem Igreja ela seria. Portanto, Cristo nos envia em missão. Participação, comunhão e missão são 3 palavras que vão nos acompanhar daqui até o ano que vem em especial, para verificarmos a nossa fidelidade a esse princípio de evangelização que deve nortear a vida da Igreja. Isto vai ocorrer em diversas circunstâncias, nas pastorais, nos movimentos de igreja, nas associações religiosas, nas irmandades, em todos os setores da comunidade eclesial, nas assembleias que nós vamos realizar, assembleias de pastoral em todos os níveis da articulação pastoral da Igreja. Abramos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus, para que sejamos aqueles que nos coloquemos ao serviço de todas as pessoas, a começar dos que mais precisam da nossa atuação em seu favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.